daqui a 2 dias saberemos o destino político do Bolsonaro. O destino dos direitos políticos do Bolsonaro, para ser mais preciso. Possivelmente o Bolsonaro será cassado e terá seus direitos políticos cancelados. A exemplo do que aconteceu com Deltan Dallagnol, deputado federal, foi cassado por unanimidade. É possível que este placar se repita com Bolsonaro, porque a corte é completamente tendenciosa e parcial. Só lembrarmos das indicações dos ministros que compõem a corte nesse julgamento. Essa mesa foi indicada por ministros, por esquerdistas, né? Presidentes, por chefes de Estado esquerdista. O único que ali está que poderíamos acreditar alguma desconfiança que votará a favor de Bolsonaro é o Cássio. Mas, se olharmos a exemplo do que eu citei há instantes, o Deltan Dallagnol, o placar tende a ser 7-0. Bom, então tudo leva a crer, até se observarmos aqueles que analisam os esgotos de Brasília, dizem que já é dado como unanimidade. Bom, haverá muito espetáculo, eu vou conversar isso aqui com vocês. O que isso significa de fato? Tá? Tenho nesses dias evitado falar sobre política, estou buscando aqui retomar, né, o crescimento do canal, que está bem difícil, então estou estrategicamente diversificando as minhas opiniões em outras temáticas e retomando outras que já estavam há um tempinho sem abordagem aqui no canal. Não é porque tenho medo, porque se eu tivesse medo eu não falaria dos temas que falo, né? Exponho aqui meu principal veículo de comunicação com vocês e com o Brasil, né, em vários lugares fora do Brasil, com temáticas que são complicadas, mas tento fazer isso com sabedoria e cautela. Sabedoria só pode vir do alto, né? Bom, antes de comentarmos sobre essa questão do Bolsonaro, eu vou dar a minha opinião para vocês. Então isso aqui é a opinião total. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo. Mas antes disso eu quero compartilhar com vocês um testemunho. Olha isso daqui. Esse testemunho está aqui no Guia-me. Um abraço para todo mundo lá do portal Guia-me. Ex-adorador de Satanás se converte após ler a Bíblia na prisão. Os 2 vídeos de ontem e de hoje eu falei sobre experiências com a Bíblia Sagrada, com a palavra inerrante, né? Com a revelação de Deus para nós. O livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é um livro inerrante, que concorda. Os textos concordam entre si e revelam uma máxima, que Deus se fez carne e habitou entre nós, enviou o seu Filho, ele tabernaculou, cheio de graça, cheio de verdade. Ele morreu pelos nossos pecados e nos deu o direito, se confessarmos com a boca e crermos com o coração, em sua obra redentora, em sua obra vicária, nos deu o direito à vida eterna, através de sua morte e ressurreição. Portanto, um só batismo, um só Senhor e uma só fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, neste contexto da semana, falando sobre a Bíblia, experiências, testemunhos e mensagens para vocês, além de outras temáticas, está aqui esse testemunho para vocês. O cara era satanista, foi condenado, estava para ser condenado a 25 anos de prisão, e ele estava lá na cela, na prisão, com uma Bíblia. No lugar da TV tinha uma Bíblia, igualzinha essa daqui que está aqui comigo, ó, tinha uma Bíblia. Ele, como satanista, adorador do caído, ele pegou aquela Bíblia, não tinha uma televisão, ele pegou a Bíblia e fez um pentagrama logo na contracapa, logo aqui na contracapa, fez um pentagrama e jogou a Bíblia no chão. E depois ele percebeu que estava ali sozinho com aquela Bíblia, que o diabo, que o sugou toda a sua energia, toda a sua juventude, ele foi só um cavalo do diabo, assim como muitas pessoas hoje, parece que está na moda, né? Ir para a religião que a pessoa se torna um cavalo. Eu sei porque meu pai ficava possesso. Durante toda a minha infância e juventude foi ver meu pai possesso e ele era um cavalo da entidade. Não, no cristianismo você não é um cavalo. Quando você aceita Cristo, ele te chama de príncipe, rei, sacerdote. Pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Altíssimo, e co-herdeiros com Cristo de um reino incorruptível, um reino eterno. Bom, em Cristo você se torna filho de Deus. Bom, esse homem aí que você está vendo na imagem, ele era um cavalo do diabo e ele estava ali na prisão. Então ele decidiu folhear a Bíblia. Quando ele folheou a Bíblia, todo aquele ódio, todo aquele rancor que as trevas fazem com todos aqueles que negam a Cristo, propositalmente para que elas não sejam libertas,
não tenham as escamas dos olhos liberadas, arrancadas, e continuem nas trevas, condenadas eternamente. Esse homem teve as escamas dos olhos arrancadas, e ele enxergou a verdade na palavra de Deus, e ele hoje é um servo de Cristo. Ele ouviu quando saiu da prisão, ele dobrou o seu joelho e perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? E ele ouviu a doce voz do Espírito Santo que fala conosco todos os dias. E o Espírito Santo disse para ele: só continue orando, só continue lendo a palavra que te salvou. E é assim que você tem que fazer. Leia a palavra. Ore com constância. Ame ao Senhor com todo o teu coração. E transmita esse amor, essa verdade. Não negocie essa verdade. Bom, falado para vocês esse testemunho, feito essa introdução, vamos à minha opinião sobre o que vai acontecer. Coloco para vocês matéria do Terra Brasil Notícias agora. Bolsonaro planeja recorrer à Corte Internacional se ficar inelegível. A manchete está sendo bem generosa. Se ficar inelegível. Ele está consciente de que ficará inelegível, e a defesa de Bolsonaro alegando a parcialidade da corte, alegando que desde o início do processo, que foi um pedido de investigação por parte do PDT, isso se evoluiu em manobra da própria corte, do ministro que a preside, que é o Alexandre de Moraes, para conduzir o Bolsonaro a um espetáculo público vexatório. E é aí que eu quero conduzir o nosso papo, e você precisa saber disso. É a minha opinião. Bom, então é certo que Bolsonaro ficará inelegível, tanto que eles preparam um espetáculo público. E eu vou dizer para vocês o que eu imagino. Mas antes disso, está aqui a matéria da Gazeta do Povo, também para vocês. Bolsonaro enfrentará julgamento de inelegibilidade em TSE hostil a ele. É como se você fosse agora num tribunal sabendo que o juiz te odeia, sabendo que o juiz está ali, indicado ali por alguém que odeia você. Veja se haverá, então, o princípio da parcialidade, etc. Bom, está tudo muito estranho no Brasil, né? Parece que a verdade se tornou um conceito abstrato, assim como a liberdade, segundo a ministra do Supremo Tribunal Federal, que falou sobre a liberdade esses dias. Bom, quando é para empurrar uma substância no teu corpo, a liberdade não é abstrata, não é um conceito, né? A liberdade é para você pensar no outro. Logo, você precisa ter clareza disso, viu? Mas quando eles querem empurrar o conceito da liberdade para destruir qualquer princípio moral, ético, cristão ou de início da vida, eles falam que é a sua liberdade, é a sua garantia. Então, eu estou dizendo para você que tudo é relativo, né? Depende de quem está sobre posse ou quem está ali na direção da condução daquela narrativa, etc. Bom, então é claro que a corte ela é parcial, que a corte é hostil ao Bolsonaro, como a Gazeta do Povo está dizendo, e que os próprios advogados de Bolsonaro já têm por clareza de que ele vai se tornar inelegível e vai recorrer a cortes internacionais. Mas isso não vai significar nada. Isso não vai significar nada porque as cortes internacionais não possuem qualquer autoridade de jurisprudência. Não há jurisprudência em ações das cortes internacionais sobre a justiça brasileira. Pode recorrer aos tribunais internacionais, não vai dar em nada. O que eles vão fazer, e está aqui a minha opinião agora para vocês, é o seguinte: isso aqui será conduzido do modo mais amplo possível, com a maior cobertura midiática possível. Com certeza há um acordo do governo federal, um governo do Lula, que está fazendo uma live para 6 mil pessoas, com barulho de passarinhos, e lembra do Bolsonaro o tempo inteiro, é o seu algoz. Então, é o seguinte: na política, tem uma coisa, na filosofia política, que você precisa de um inimigo necessário. Então, o inimigo necessário é aquele que sempre vai promover a sua narrativa política, aquele que vai inflamar a sua base, o seu eleitorado, vai manter a sua base engajada. Então, você cita com uma certa constância seu inimigo político para manter a base engajada, né, empolvorosa. Mas o Lula, ao fazer isso, a própria mídia esquerdista, a mídia da extrema esquerda, reconhece que é um erro político do Lula, porque ele não tem força mais suficiente para lutar contra o bolsonarismo ou contra os brasileiros que odeiam a corrupção e veem nele essa imagem ligada à corrupção e que teve a barra aliviada por causa de uma decisão de anulação do Supremo Tribunal Federal, dada aos dezenas e mais dezenas de recursos do seu advogado, que agora vai ganhar o direito a fazer parte da Suprema Corte do Brasil, o STF, mas por um erro ali de CEP, teve as suas sentenças anuladas, mas ninguém provou a sua inocência. Ok.
Você está careca de saber disso. Então a própria mídia já diz que é um erro de Lula ficar citando Bolsonaro, criticando o Bolsonaro o tempo inteiro. É porque a base da direita, os brasileiros são a maioria. Só que eles detêm um meio de comunicação, têm a caneta autoritária de um ministro, e o Brasil hoje vive um regime de exceção, a ponto de até esse vídeo aqui de opinião, e qualquer pessoa que fizer uma opinião contundente, séria, né, até embasada, corre o risco de ser cancelado e processado arbitrariamente por uma corte, né, uma decisão monocrática. Então o que acontece aqui é que a própria mídia está dizendo que é errado o Lula fazer isso. Então vejam, o governo está instando essa mídia a dar o máximo de cobertura. E este episódio do julgamento, não se assustem se alguém ali, né, pedir vistas e o processo e o julgamento se adiar. Não se assustem, porque isso é parte do espetáculo, isso é combinado. A mídia internacional foi convidada, gente. O governo, em uma jogada com a própria corte, trouxe a mídia internacional, convidou a mídia internacional para fazer cobertura do julgamento do processo que já é certo do Bolsonaro ser cassado. Então eles querem espetáculo público, isso é objeto de promoção. Qual o objetivo desse espetáculo público, grande cobertura midiática? É dissecar a figura política do Bolsonaro. É fazer com que a influência do Bolsonaro possa se esvaziar, a ponto dele não influenciar tanto sua figura, não influenciar tanto o jogo político municipal, as eleições municipais que estão para acontecer, e principalmente visando 2026, que é onde está o foco da esquerda contra a direita. Possivelmente estamos vendo figuras surgindo aí como Tarcísio, como a própria Michele Bolsonaro e outras figuras da direita, bolsonarista ou não, que possam fazer frente ao projeto de poder, né, que está em curso no país. É óbvio que eles não querem isso, mas a eleição de 2026 começa, a influência, a decisão dela começa agora com as eleições municipais. E é bem possível que o PL, né, enfim, por mais que eu não concorde muito com a presidência do PL, o rumo do PL, a história do PL, mas enfim, o PL hoje tem uma grande base. E são muitos deputados ditos bolsonaristas ou da ala conservadora, com uma pauta de costume bem forte, que tendem a influenciar as eleições municipais agora. Então, caçando, perseguindo, a chance aí é de secar, diminuir a influência no jogo político eleitoral. Então o que vocês vão ver é objeto. Vai ser muito objeto de espetáculo, de publicidade, vão usar isso em campanha, e inclusive pode até isso, a decisão do TSE dá margem, abertura para outras decisões, a fim de impedir cada vez mais e mais o Bolsonaro de influenciar a balança política, o jogo político dessas eleições agora e da eleição de 2026, dada a sua força. Ele está quieto, ele não fala mais nada, inclusive eu acho que ele só voltou para o Brasil ciente de que perderá os direitos políticos, mas continuará fazendo aqui, mantendo o seu legado, etc. Só está esperando essa decisão, mas ainda assim, mesmo quieto, não entrando em discussão, pedindo desculpa, coisa que não é muito comum do Bolsonaro, reconhecendo o erro, etc. Vocês veem que o Bolsonaro é o grande inimigo, e ele deixou um legado político muito grande que eles querem acabar, destruir de uma vez por todas com essas pautas que são a antítese da agenda globalista e a antítese do pensamento, né, da esquerda radical latino-americana, que hoje encontra um grande amparo de amigos na Suprema Corte e também nas Cortes de Justiça, né, que multam o ex-presidente mais R$300 mil, mas libera traficante que foi preso com uma quantidade bem considerável de substância ilícita, ou, né, de pessoas que cometem barbaridades, que têm um helicóptero restituído, fruto do tráfico, que tem a mansão restituída, fruto do tráfico. É isso. Então, o que nós estamos vendo agora é a minha opinião. Vai ser muito espetáculo, muito jogo político, e é claro, a mídia internacional vai reverberar isso porque a gente sabe, né, qual é a pauta ideológica que a mídia internacional segue. Eu paro por aqui, essas são as minhas opiniões. Se você concorda, se você não concorda, comente aqui embaixo. Um abraço. Tchau, tchau.